E aí, turma, a professora Michele Sampaio aqui em mais uma aula, mais uma de resolução de questões. Sabe de que banca? Banca Instituto Consulpan. Então, você que vai fazer concurso, seja qualquer deles, tá? Que seja esta banca aqui, você está no lugar certo. Que seja a Consulpan, a banca organizadora desse concurso, você está no lugar certo. Principalmente você que vai fazer para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. E eu vou te mostrar, antes de nós começarmos a resolução de questões, por que que é interessante você fazer concurso para essa área, sendo você já ACS, tá? Ou não. Agora, antes de começar, eu vou te mostrar alguns slides que são importantes para você que está chegando agora, concurso para ACS, para ACE. Pois é, você que tem ensino fundamental, ou ensino fundamental não, ensino médio. Tá? E você que tem ensino superior também e que quer fazer um concurso que é na área da saúde, que tem salários dignos, tá? E salário de agente comunitário de saúde muitas vezes bate em vários concursos, em vários editais, salários de profissionais de nível superior, tá bom? Então já vou avisando que é uma boa oportunidade. Agora vem aqui, deixa eu te mostrar aqui o que eu vou te mostrar antes de nós começarmos as nossas questões. Eu estou falando aqui especificamente, essa aula é para o pessoal que vai fazer o processo seletivo para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias de Limoeiro do Norte. Mas você que vai fazer para qualquer outro, tá? Seja com Supan ou não, mas principalmente com Supan, mas seja com Supan ou não, fique aqui que essa aula é para você também. Agora, eu estou passando as informações do processo seletivo de Limoeiro do Norte para o pessoal de Limoeiro ou de outro qualquer município saber que tem esse processo seletivo aberto e que você ainda pode se inscrever até o dia 3 de agosto, ou seja, domingo, né? Então, até domingo você pode se inscrever, viu, pessoal que está ao vivo aqui, ó. Até domingo, agilize aí, o valor da inscrição é R$95. Valor da inscrição, R$95. Esqueci de colocar aqui, mas tá aqui, ó. R$95. E você que está chegando agora, já chega deixando o like. Deixa o like, valoriza o nosso conteúdo gratuito, que dá trabalho fazer, gente, mas a gente faz com tanta dedicação, com tanta seriedade, que vocês precisam aí dar uma contrapartida, compartilha com os colegas, deixa o like, se não está inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, tá? Incentiva outras pessoas a virem estudar conosco, toda semana tem conteúdo gratuito aqui, ativa as notificações, por quê? Porque quando tiver conteúdo gratuito, você vai ser notificado 30 minutos antes da aula. Se você estiver ali disponível, é um conteúdo gratuito que às vezes te ajuda numa revisão, é uma aula de português, é uma aula de direito, é uma aula de enfermagem, de nutrição, de psicologia, enfim. Se quer nos seguir nas redes sociais, tá aqui, ó, @cursoms, tá? E se você quer fazer parte da nossa preparação para Limoeiro do Norte ou fazer um curso, tá? Um curso de cunho modular, um curso completo, com tudo que você precisa para passar em qualquer concurso ou processo seletivo para ACS, para ACE, só ir aqui na descrição do nosso vídeo aqui embaixo. Abre a descrição, vai ter os links para você entrar em grupo de estudos, para você entrar nas nossas preparações, tanto essa direcionada para Limoeiro do Norte, como a geral para ACS, para ACE, como a nossa equipe, vai, pessoal que está aí no chat, ó, nossa equipe vai colocar aí para vocês no chat também, para vocês entrarem diretamente, tá bom? Ó, quantas vagas vão ser nesse processo seletivo de Limoeiro do Norte? Preste atenção, são 22 vagas oficiais para agente comunitário de saúde, ó, então quando eu falo em 22 vagas para ACS, gente, não duvide não,
Tem concurso aí que bota 2 vagas, 1 vaga, 3 vagas. Esse aqui com 22 são muitas vagas, acredite. Para ser um município do interior do estado do Ceará, embora seja um município grande, nós geralmente não temos tantas vagas assim. E para a gente de combate às endemias, são 18 vagas, tá? E aí, segura aí. Professora, eu não moro em Limoeiro do Norte. Fique aí que você vai entender por que você pode fazer. Aí, nós temos aqui um vencimento base. O que é o vencimento base? Ah, a Prefeitura de Limoeiro dá uma gratificação lá de desempenho. Quem não faltar, tá? Uma gratificação a mais por qualidade no atendimento. Enfim, uma gratificação para quem tem... para quem faz ensino superior, ou então para quem tem pós-graduação, ou então tem PCCS, ou então tem algo a mais. Então, isso aqui, essas gratificações, possíveis benefícios, não estão aqui, tá bom? O que está aqui é só o vencimento base. Por quê? Porque a lei determina que todo agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, o vencimento base não pode ser inferior a 2 salários mínimos. Então, não pode ser inferior a esse valor aqui. Não pode ser inferior a isso aqui, vencimento base. Aí eu tenho um adicional de insalubridade? Tem, aí tem mais 20%, dependendo do risco que você corre, tem mais o adicional de insalubridade, tem as possíveis gratificações da prefeitura, se tiver PCCS, tem o PCCS da prefeitura ainda. Então, pessoal, isso aqui é vencimento base, tá bom? Mas se trata, lembrando que se trata de um processo seletivo, isso aqui não é um concurso público. Embora você tenha ali uma estabilidade, porque você passou, você não é servidor ainda do município. Tudo depende de como o município trabalha em relação a processos seletivos e a concursados, tá? Ou seja, servidores. Mas é bom? É bom. Você vai ver que muita gente vai fazer. Eu tenho certeza que muita gente está se inscrevendo, mas vai só até domingo. E as provas vão ser dia 14 de setembro. Tem tempo de eu bater o edital? Tem tempo de você estudar tudo, desde que você comece já, tá bom? Aí, professora, vamos lá. Eu não moro em Limoeiro. Ou então, eu não moro em nenhuma área geográfica para tentar para agente comunitário de saúde, lá do município. Eu posso ter chance nesse processo seletivo? Você tem. Agora, preste atenção. Aqui é a lei que regulamenta a atuação desses 2 profissionais da saúde aqui. Agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. A lei 11.350, de 5 de outubro de 2006. Essa lei regulamenta essas profissões aqui da área da saúde. E aí, o que a lei determina? Ela diz assim, é uma lei federal. O agente comunitário de saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade. Ou seja, para você ser ACS, para você concorrer aqui, ó, nessas vagas aqui, ó, o total são 40, né, somando muitas vagas. Então, para você concorrer aqui nas vagas de ACS, você precisa atender a esses requisitos aqui. Primeiro requisito, residir na área da comunidade em que atuar. Então, você vai ver que lá no edital tem as áreas e você precisa, para tentar para agente comunitário de saúde, residir em uma dessas áreas que estão dispostas no teu edital, tá? Desde a data de publicação. Ah, professora, se eu passar, eu posso me mudar e eu passar a residir lá no local? Não. Você tem que estar residindo desde a data de publicação. Ah, tem que ser há 3 anos? Não, o edital está dizendo que é desde a data de publicação do processo seletivo, do edital. Segundo requisito, ter concluído com aproveitamento o curso de formação. Tem um curso que é exigido para que ACS e ACS atuem, que é um curso de formação inicial de 40 horas. Pode fazer na internet. Muitas vezes, depois da aprovação, a própria prefeitura fornece esse curso de formação para vocês, então não se preocupa com esse curso agora, mas você vai precisar fazê-lo, tá bom? Vai precisar, caso você não tenha. Então, ter concluído com aproveitamento o curso de formação com carga horária mínima de quantas horas? 40 horas, ou seja, é um curso muito rápido. E o terceiro, ter concluído o ensino médio. Então, eu preciso, pelo menos no ensino médio. Ah, professora, eu sou assistente social, sou nutricionista. Posso fazer? Eu sou fisioterapeuta. Pode fazer, porque você já passou pelo ensino médio. Então, você tem ensino médio, tá bom? Então, você tem que ter pelo menos ensino médio. Você precisa residir na área da comunidade que vai atuar,
tá bom? E você precisa desse curso de formação inicial, que é um curso de formação que geralmente a própria prefeitura, ela promove, mas também tem a questão de você, caso a prefeitura não promova, você fazer aí o curso tranquilamente, mas você precisa primeiro, né, resolver essa questão da sua aprovação. Pessoal, tá aqui. Isso é para a ACS. Aí ele coloca aqui, ó, é proibido a atuação do agente comunitário de saúde fora da área geográfica a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo. Ah, professora, então quer dizer que você acha, dica para você aqui, ó, preste atenção. Quer dizer, professora, que você acha que se eu residir ali na área e eu me inscrever na minha área, eu sou de Limoeiro do Norte, e tem uma área geográfica lá que está com vaga para a ACS. A minha concorrência é maior ou será menor se eu tentar para a ACS? Obviamente será menor. Por quê? Porque no ACE, qualquer pessoa pode fazer. Olha para cá. O agente de combate às endemias deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade. Ah, então eu quero tentar uma dessas 18 vagas aqui para a ACE. Beleza. Eu moro em município vizinho aqui. Eu moro próximo, mas eu não moro na cidade de Limoeiro do Norte. Não tem problema. Eu sou de Limoeiro do Norte, mas eu não moro em nenhuma dessas áreas que eles colocaram as vagas. Não tem problema. Eu sou de Limoeiro do Norte e eu quero, mas eu não gosto. Eu não queria tentar para a ACS, eu quero tentar para a ACE. Não tem problema. Por quê? Porque os requisitos são diferentes. Ó, para você tentar para agente de combate às endemias, você deve preencher os requisitos. Ter concluído com aproveitamento o curso de formação, que é o mesmo curso, tá bom? E ter concluído o ensino médio. Tem que residir na área? Não, pessoal, não precisa. Então é por isso que você pode tentar, morando em qualquer município vizinho, em Fortaleza ou em qualquer local desse estado, você pode, inclusive no próprio Limoeiro do Norte, você pode tentar, tá bom? Então vamos resolver questões agora? Se empolgaram aí? Vão se inscrever? Termina aqui, se inscreve logo, tá? Mas vamos começar a estudar, porque dá para você se tornar concursada ainda esse ano, com toda certeza. Vamos lá. E daí? Agora, antes de eu começar a resolver uma série de questões que eu trouxe especialmente para vocês, você deve estar se perguntando, por que eu devo fazer um concurso para agente comunitário de saúde, para agente de combate às endemias, se eu sou de outra área ou se eu tenho um nível médio e nunca fiquei sabendo desses concursos? Entenda o seguinte, não é que você tem que fazer. Eu estou te apresentando mais uma oportunidade que talvez lhe interesse. Por exemplo, hoje, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, foi atualizado, estabelecido novamente o piso nacional, que todos os anos ele vai ser atualizado, obviamente, tá? O piso nacional, deixa eu só mudar essa cor dessa caneta aqui, ó, pronto. O piso nacional, agora é foco, tá? Dos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias. Atualmente, pessoal, e eu tô falando de vencimento base, tá? Quando eu falo de vencimento base, pense aí na prefeitura do município que você tá. Se a prefeitura do município, ela tem gratificação de desempenho, gratificação para quem não falta, se ela tem PCCS, se ela tem A, B, C, outros vencimentos, benefícios, esse salário aqui vai aumentar, tá bom? Então, o vencimento base dos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias, hoje em dia, está em R$ 3.036, tá? Para essas duas categorias profissionais. Eu estou falando de vencimento base. Então, isso aqui não tem insalubridade, que o profissional da saúde faz jus à insalubridade, dependendo do risco. Não estou colocando 20% de insalubridade, ou 10% ou 40%. Não estou colocando, de acordo com os servidores, a lei dos servidores aí da sua prefeitura, plano de cargos, carreiras e salários, não estou colocando gratificações, não estou colocando nada. Então, esse salário aqui, ele chega fácil. Quando eu digo fácil, é fácil mesmo, tá? Ele chega fácil a R$ 4.500.
Já vi agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, em pouco tempo, 2 anos de serviço público, chegando a 7K, 7 mil de salário. Então, pense comigo, se você é concurseiro, ou se você já faz concurso para nível médio, geralmente o que é que os concursos para nível médio eu estou falando? Não estou falando de tribunal, gente, não estou falando de tribunais, não estou falando de ministérios, não estou falando de grandes concursos federais. E até alguns concursos federais, tá? Visto que a EBSER, para nível médio, ela não vem muito interessante, a não ser o técnico, né? O técnico em enfermagem, técnico em radiologia, que eu aí nem chamo só de nível médio, é nível médio técnico, tá bom? Eles não vêm com salários muito interessantes. Muitas vezes, o profissional de nível médio, ele coloca lá o vencimento básico, o salário mínimo. Em muitos concursos de prefeitura é um salário mínimo. Só que para o ACS e o ACE existe um piso nacional pago pelo governo federal. Não é o município que vai pagar esse piso. Quem paga esse piso é a União, tá? E esse piso, ele é estabelecido por uma lei federal. Não tem conversa, tá na Constituição. Precisa ser cumprido. Então, o salário do agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, se você comparar com muitos editais aí, até para profissionais de nível superior, ontem mesmo eu vi um edital pagando R$2.000 para um psicólogo. R$2.000 para um assistente social. Então, é aí que você começa. Será que não é uma oportunidade talvez até mais fácil? De eu ingressar no serviço público e continuar estudando, se for o caso, e continuar progredindo nos concursos, buscando um concurso dentro da minha área, eu acho que é algo a se pensar e se pensar com muito carinho, tá? Visto a situação que nós vivemos hoje no mundo do trabalho aí e dos empregos que estão sendo oferecidos, muitas vezes empregos com vínculos muito precários e com salários muito baixos. Então, eu já comecei aqui para você ficar na aula. Eu já estou falando de dinheiro para que você entenda que talvez realmente seja uma oportunidade. E aí, professora, me diz uma coisa. Agora me diga uma coisa. Na grande maioria dos concursos, do Oiapoque ao Chuí, concursos municipais para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Você pode estar me assistindo aí do Rio Grande do Sul, você pode estar me assistindo do Paraná, você pode estar me assistindo do Rio de Janeiro, você pode estar me assistindo de São Paulo, você pode estar me assistindo do Ceará, você pode estar me assistindo de qualquer lugar desse país. O que hoje cai em prova de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias? Você tem que ser, para você escolher qual você vai tentar, para qual edital você vai se direcionar, ou para quais conteúdos você vai começar o seu estudo, você tem que pensar em duas coisas. Primeiro ponto, quais são os requisitos? Os caras estão em prova, ó, para que eu seja agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Primeiro requisito, que é um requisito para ambos, é o ensino médio completo, tá bom? Aqui também eu tenho ensino médio completo. Beleza. Segundo requisito, que também é um requisito para ambos, que geralmente depois que sai o resultado, a própria prefeitura oferece, ou então você pode fazer online, ou então você pode fazer, existe até de forma gratuita esse curso, é o curso de formação, para ACS e ACE, curso de formação. Geralmente a própria prefeitura oferta. Esse curso de formação, ele é exigido uma carga horária mínima de 40 horas aula. Ele precisa ter pelo menos 40 horas aulas. E existe, turma, preste atenção aqui, ó, um requisito que é só para o agente comunitário de saúde. Qual é? Ele precisa residir na área da comunidade da vaga. Ou seja,
Os concursos para agentes comunitários de saúde, eles são divididos por áreas. Então, eu mapeio, existe um mapeamento de todo o município, e esse município ele é dividido em áreas. E aí, eles distribuem as vagas dos ACS para cada área. Uma vaga, 2 vagas, 6 vagas, tudo depende da quantidade geral total de vagas nesse concurso público ou nesse processo seletivo. Mas você precisa residir naquela área da comunidade a qual você vai se inscrever. Ah, então quer dizer, então, professora, que os concursos, se eu residisse, se no meu município abrirem vagas para agente comunitário de saúde, eu estiver residindo ali, a minha possibilidade de passar nesse concurso, se eu estudar, óbvio, existe um preço a ser pago. Não vamos ser inocentes aqui e dizer que não precisa estudar para passar em concurso. Mas as minhas possibilidades, elas aumentam muito porque a concorrência vai cair muito, muito e vertiginosamente. A sua concorrência cai muito, 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 muito. Então, isso você está querendo me dizer que os concursos para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias são concursos mais fáceis de passar do que outros concursos? Sim, principalmente esse aqui. Eu estou te mostrando o caminho das pedras. Agora, não tem a mesma exigência para o agente de combate às endemias? Não. Então, quer dizer que se abrir vaga para a ACE no município de Fortaleza, eu posso tentar, mesmo morando em outro município? Pode. Mesmo morando no município de Horizonte, de Calcaia. Ah, quer dizer que eu posso tentar se abrir vaga para agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, tá? Em Porto Alegre, eu morando em outro município ou na região metropolitana ali de Porto Alegre, eu posso tentar o concurso? Você pode tentar o concurso porque não existe o pré-requisito de residir na área. E se não tem o pré-requisito, não tem por que você se preocupar aonde você mora. Deu para entender, pessoal? E quais são os conteúdos geralmente que caem? Claro que existe, todo edital, ele geralmente cobra uma parte básica e uma parte específica. A parte básica, tudo vai depender do edital e da banca. Por exemplo, existe uma banca chamada Consulpan, que ela cobra diversos conteúdos de conhecimentos gerais, além das específicas, como português, como matemática, como história do município, né, do edital, como muitas vezes informática, noções de informática, entre outros conteúdos. E tem lá a parte específica. Existem bancas que só cobram português, conhecimentos gerais, então tudo vai depender da sua banca. É tanto que o nosso curso aqui geral para agente comunitário de saúde, eu quero fazer concurso de agente comunitário de saúde no município, em todos os municípios aqui perto da minha casa que abrirem esse concurso. Beleza. Qual é o curso que você me indica? Eu lhe indico o nosso curso geral, tá aqui na descrição do vídeo, ó. O nosso curso geral para ACS e para ACE. Por quê? Porque ele vai ter tudo e mais um pouco. Ele é um curso bastante robusto, que ele vai te dar todos os conteúdos essenciais para você estudar para qualquer concurso de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias. Mas antes você precisa entender, se você precisa escolher se você vai nesse ou se você vai nesse, tá bom? Por quê? Porque os conteúdos, eles têm peculiaridades. E aí, eu vou te mostrar aqui, vou pegar um dos nossos planos de estudo. Peguei aqui o plano de estudo de agente de combate às endemias. Ó, aqui eu tenho um plano de estudo de uma das nossas preparações, tá? Aqui são os conteúdos gerais, aqui é o início do plano de estudo, aqui tem capa, tem tudo, ó. Isso aqui vai na preparação de você, na sua preparação. E aqui tem todas as informações sobre o referido concurso, tá? As informações básicas sobre o edital. E aí, nós temos também os conteúdos para que você vá marcando, veja, marcando se você resolveu questões. Nós verticalizamos os conteúdos para que fique mais fácil você bater e batendo o edital.
E aí, quando nós chegamos na parte de conhecimentos específicos para agente de combate às endemias, nós temos as atribuições do agente de combate às endemias, que estão todas dispostas na Lei 11.350. Nós temos prevenção e controle de endemias, caem muitos zoonoses, pessoal, é um conteúdo que despenca na prova de agente de combate às endemias, doenças infecto-contagiosas como leishmaniose, dengue, chikungunya, as arboviroses também é outro assunto que despenca muito, tá? O controle da população de cães e gatos, e aí vem outras doenças, vem trabalho com roedores, vem controle e acidente com animais peçonhentos, vem primeiros socorros, vem territorialização básica, tá? E entra legislação, saúde pública, legislação do SUS, ele vai trabalhar a visita domiciliar, ele vai, obviamente, trabalhar essa lei aqui, Lei 11.350 de 2006, a vigilância epidemiológica, incluindo doenças de notificação compulsória, avaliação de áreas de risco ambiental e sanitário, aí entre outros conteúdos, ética e cidadania e saúde do trabalhador. Vocês estão vendo que boa parte desses conteúdos são voltados para o controle de zoonoses, para o controle de diversas doenças infecto-contagiosas, tá? Associado à atenção primária, ao entendimento de saúde pública e legislação e ao entendimento sobre a legislação que regulamenta a atuação do agente comunitário e do agente de combate às endemias. Beleza. E aí eu tenho aqui, gente, outro plano, é esse aqui, outro plano de estudos, que é o plano de estudos do agente comunitário de saúde. Ah, ele vai cobrar muitas doenças infecto-contagiosas? Tudo vai depender do edital, tá? Mas ele também cobra doenças infecto-contagiosas, mas o foco principal sempre tem lá nas provas de agente comunitário de saúde, dengue, pessoal. Sempre cai dengue, chikungunya, zika vírus, e caem outras doenças também, mas a dengue sempre está lá, tá? E aí nós temos doenças por vetores, atividades educativas, que é eminentemente uma atividade do agente comunitário de saúde, medidas preventivas, vigilâncias, aí temos padrões de potabilidade de água, noções de saúde pública, transmissão de doenças, as políticas de saúde. Lembra aí, tá? Legislação básica do Sistema Único de Saúde, poluição ambiental e desmatamento, temos aí condições ambientais, política nacional de atenção básica, temos também cadastramento familiar, humanização, notificação compulsória, o processo epidêmico, o que é endemia, o que é epidemia, o que é pandemia, o que é sindemia, todas essas, doenças e verminoses e animais peçonhentos. Então, é um conteúdo que ele se assemelha ao conteúdo do ACE, mas ele também tem peculiaridades mais voltadas para a atenção primária à saúde. Então, o que eu fiz aqui nessa nossa aula de hoje, porque agora é questão, tá? O que nós fizemos nessa aula de hoje? Nós vamos resolver diversas questões que caem, né, que caíram em provas de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Então, eu coloquei algumas do que foram de provas de ACS e coloquei algumas que foram de provas do ACE, todas de 2025. Fechado? Fechado? Então, vamos trabalhar? Vamos nessa. Olha só, primeira questão, vou sair aqui da tela e nós vamos discutir alguns pontos importantes. Olha só. Considerando a lei, só beber água, bebam água, viu? Fiquem falando 2 horas aqui como eu. Sem beber água, não. Olha só. Considerando a lei número 13.595, de 5 de janeiro de 2018, para quem chegou agora, deixe logo seu like aí, tá bom? No vídeo, valorize os conteúdos gratuitos desse curso. A gente se dedica de verdade. Aqui não é só chegar, resolver questão e jogar conteúdo para vocês, não. Nós fazemos sempre um trabalho em cima da resolução de questões. É conteúdo realmente de qualidade pensado a dedo. Vamos lá. Olha só. Considerando a lei número 13.595, de 5 de janeiro de 2018, essa lei aqui, pessoal, ela alterou a lei 11.350, que é uma lei que você tem que, inclusive lá na nossa preparação, nós temos uma aula completíssima dessa lei e todas as suas alterações, tá? Que é a famosa lei atualmente, desde 2023,
2023, presidente Lula sancionou uma lei alterando o nome dessa lei 8.350, na verdade entregando o nome para ela. O nome dessa lei agora é Lei Ruth, com TH, Brilhante. Ela foi uma agente comunitária de saúde. Ela morreu em 2000, faleceu em 2017, tá? Foi presidente da Confederação Nacional e também vice-presidente, depois presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e foi uma pessoa bastante representativa para essa classe, se candidatou na política também, chegou a se candidatar a deputada, se eu não me engano, federal, estadual, não lembro, mas em 2023, a Lei 11.350, ela passou a ser denominada de Lei Ruth Brilhante. Então, toda vida que você vê na prova, a Lei 11.350 ou Lei Ruth Brilhante, tá? E ele pode até perguntar isso, qual o nome da lei? Lei Ruth Brilhante. Não esqueça, porque é bem recente, foi em 2023. Então, essa alteração aqui, da Lei 11.350, para dispor sobre a reformulação das atribuições, da jornada e das condições de trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação técnica e continuada e a indenização de transporte dos profissionais. Vocês sabem que agora, inclusive, esse ano, foi aprovada uma lei, se eu não me engano, já está aprovada a lei, que entrega, inclusive, auxílio de transporte para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, porque eles têm, né, eles estão na comunidade. Então, mais um auxílio, mais um ponto, mais uma batalha vencida dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A cenário alternativa aqui, corretamente, aí vem a pergunta, ó, traz uma atividade que é atribuída aos agentes de combate às endemias, quando assistida por um profissional de nível superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental e de atenção básica à participação. Vem cá que eu vou te mostrar aqui uma coisa. Aqui eu tenho um resumo da lei, aqui eu tenho as atividades do ACS e do ACE, aqui eu tenho atividades típicas do agente de combate às endemias, depois eu tenho aqui, ó, atividades do agente de combate às endemias assistida por profissional de nível superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental e de atenção básica à participação. Isso aqui é o que a questão cobrou de você, tá bom? E aí ele continua, ele diz assim, ó, planejamento. Então, o que é atividade do ACE sendo assistido por profissional de nível superior? E dependendo da estrutura de vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e estrutura de atenção básica. Planejar, executar e avaliar ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância para a saúde pública, normatizadas pelo Ministério, bem como notificação e investigação de eventos adversos temporariamente associados a essas vacinações, coleta de animais e recebimento no acondicionamento, na conservação e no transporte de espécimes ou amostras biológicas de animais para o seu encaminhamento aos laboratórios responsáveis pela identificação e diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública no município, necrópsia também de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a saúde pública, auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras de laboratório ou por meio de outros procedimentos pertinentes, investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública e realização de planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle da população de animais, com vistas ao combate da propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública em caráter exponencial e sob supervisão da coordenação da área de vigilância em saúde. Essas não são as atividades típicas, são as atividades que são assistidas por profissional de nível superior. Aí volta comigo lá na questão. Ele está pedindo uma dessas atividades corretas. Acabamos de ler tudo, não foi? Realização de ações de prevenção, item A, e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o agente comunitário de saúde e sua equipe de atenção básica. Essa não é uma atividade do ACE, sendo supervisionado por profissional, assistido por profissional de nível superior. Item B, investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública. Pegou lá um pedacinho, colocou aqui, tá correto.
Item C, identificação de casos suspeitos de doenças e agravos de saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como a comunicação do fato à autoridade sanitária responsável. Gente, isso aqui é uma atividade que é típica, tá? Não é uma atividade que precisa ser supervisionada. Divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos, transmissores de doenças e medidas de prevenção individuais e coletivas. Outra típica. Então, a única que é sob supervisão, P de bolinha. Difícil? Sim, professora, muito difícil, não consegui identificar logo de cara. Claro, você nem começou a estudar para esse tipo de concurso, você nem começou a estudar a lei, como é que você quer logo saber tudo? Não dá para saber assim, tem que estudar a legislação. E é por isso que eu trouxe um resumo das atividades, tanto do ACS quanto do ACE. Mas que lei é essa? Essa lei, ela regulamenta o parágrafo 5º do artigo 98 da Constituição, que dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do artigo 2º da EC 51 de 2006, além de dar outras providências. Ou seja, esta lei regulamenta as atividades do agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. E aí ele coloca, ó, no modelo de atenção à saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são consideradas atividades típicas do ACS. Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural, detalhamento de visitas domiciliares com coleta e registro de dados, suas atribuições para fim exclusivo de controle e planejamento de ações, mobilização da comunidade e estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas da saúde e socioeducacional, tá? Ainda tenho aqui, ó, realização de visita domiciliar, de gestante no pré-natal, no parto e no puerpério, da lactante nos 6 meses seguintes ao parto, da criança verificando estado vacinal, evolução de peso e evolução de altura, ok? Adolescente, pessoa idosa, sofrimento psíquico, pessoa com dependência química, pessoa com sinais e sintomas de alteração da cavidade bucal, dos grupos homossexuais e transexuais, da mulher e do homem desenvolvendo ações de educação para promover saúde e prevenir doenças. Realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento, situações de risco à família, grupo de risco de maior vulnerabilidade, estado vacinal da gestante, da pessoa idosa e da população de risco. Então, tudo isso é importante. Além disso, acompanhamento de condicionalidades de programas sociais em parceria com os CRAS. Ok? Tenho outras atribuições aqui, mas vou passar aqui para nós vermos as outras questões. Isso aqui vai ficar contigo para você estudar, tá? Quero baixar o material, a equipe colocou aí no chat e também tem na descrição do vídeo. Vamos lá, cenário alternativo aqui corretamente indica qual dentre as doenças a seguir é uma zoonose. O que é uma zoonose? É uma doença que ela pode passar do animal para o ser humano, tá? Exemplos claros de zoonose aqui, as arboviroses. A dengue é um exemplo muito claro de zoonose. A febre oropouche também, que tem um vetor muito falado aqui no estado do Ceará, é um claro exemplo de zoonose. Assim também como a varíola dos macacos, ou mais conhecida como monkeypox, também é um claro exemplo de zoonose. Temos outras, várias outras. Aí vamos lá. A cenário alternativo aqui corretamente indica qual dentre essas doenças é um exemplo de zoonose. Pessoal, a toxoplasmose, que nós chamamos de doença do gato, né? Que eu não posso ter isso, mas doença do gato é ou não é considerada uma zoonose? Com certeza. Rotavírus é uma virose habitual. Cólera também. E botulismo, na verdade, o cólera é uma infecção bacteriana. E o botulismo também é uma infecção bacteriana, mas não se configuram nem cólera nem botulismo como zoonoses. Gabarito da questão, item D de Deus é bom, pessoal. Olha as principais zoonoses do Brasil. Raiva, leishmaniose, seja visceral, seja tegumentar, a leptospirose, a febre maculosa, doença de Chagas, olha aí, sempre que tem um vetor é considerado zoonose, tá? Hantaviroses, toxoplasmose, arboviroses como febre amarela, febre do Nilo Ocidental e, por fim, a dengue, tá bom?
temos a terceira questãozinha aqui. Olha aqui, terceira questão. Considere a definição a seguir. É um processo educativo. Opa! O que eu faço, professora? Vai grifando. Vai pegando os termos que vão te chamando a atenção para você conseguir identificar gabarito. Olha aqui, olha para cá. É um processo educativo de construção de quê? De conhecimentos na área da saúde, que visa a apropriação temática pela população. Então, o que eu quero? Qual é a minha finalidade? Que a população se aproprie daquele tema, sendo um conjunto de práticas do setor que contribui para aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e gestores, ao fim de alcançar uma atenção à saúde de acordo com as suas necessidades. Pergunta da questão. Assinale a alternativa que traz a definição correta do enunciado. Só pela primeira frase eu conseguiria identificar. Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde. Até aqui. Sabe qual é o gabarito? Me diz aí você. Vai lá, pessoal. Bora lá, pessoal do chat. Gabarito. Gabarito, gabarito, gabarito. Com certeza, gabarito item B. Educação em saúde. Esse é o gabarito da nossa questão. Não é mobilização em saúde, tá? Não é educação em endemias, não é educação laboral. É educação em saúde. Mais uma. Olha aqui. Assinale a alternativa com o correto agente etiológico da doença ebola. É uma bactéria, é um fungo, é um euminto ou é um vírus? Gente, é claro, se você lembrar das coisas que você vê na internet, na televisão, você vai lembrar que o ebola é um vírus ebola. Lembra que lá na internet o vírus ebola, apareceram casos do vírus ebola circulando na população africana, na população do país tal. Deu para entender? Então, a quarta questão, o gabarito de quê? De quê? De quê? Deus é bom. Vamos lá na quinta? Assinale a alternativa. Vocês estão vendo que tem muitas questões, tudo vai depender do perfil da banca, tá? Mas, por exemplo, aqui a Conspan, ela gosta de questões mais diretas, ou sabe ou não sabe. Vou perguntar e aí você gabarita. Conhecimento e estudo, tá bom? Agora, se você fizer uma prova, como é o caso em São Paulo, está aberto um edital com muitas vagas para agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias. Se eu não me engano, é a Prefeitura de Osasco. Não lembro, deixa eu ver se a equipe me confirma aqui. Prefeitura de Osasco, eu acho. E lá a banca é VUNESP. E a VUNESP gosta de questões mais literais, ou mais interpretativas. Literal é copia e cola. Interpretativas, questões mais extensas, questões que botem o candidato para pensar. E aí aqui não é esse caso. Ó. Assinale a alternativa que corretamente traz uma infecção que ela é adquirida pelo ser humano, que entra em contato com a água doce, onde existem caramujos infectados por vermes causadores dessa infecção. Caramujos infectados é o termo-chave. Eu estou falando, pessoal, da esquistossomose. A teníase é também uma doença parasitária, mas ela é causada pelo consumo de carne de porco mal preparada, né? Mal cozida ou assada. E a ascaridíase? A ascaridíase é outra verme que o povo chama popularmente de lombrigas. É outra verme causada pelo Ascaris lumbricoides, e o Ascaris ele penetra no indivíduo através da higienização mal feita ou contaminação de água ou alimentos com os ovos depositados nas fezes do verme, entendeu? Então, a contaminação é quando o verme, ele deposita, tá? Seus ovos
Ele deposita seus ovos contaminando o ambiente, muitas vezes alimentos. E esses alimentos mal higienizados, eles vêm com o ascaris, com a contaminação pelo ascaris. E a ancilostomose é outro verme, só que ele adentra o organismo pela pele, tá bom? Olha aqui, ó, a ancilostomose são vermes, anota aí, que penetram na pele através do solo contaminado. Deu para entender, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam, porque eu poderia chegar aqui e falar só o gabarito, esquistossomose, mas aí se na próxima prova, ou se na sua prova cai teníase, cai ascaridíase, cai ancilostomose, então você precisa saber como é que as pessoas contraem essas doenças também, tá bom? Então vamos na sexta questão. Olha só, conforme a legislação pertinente e vigente, analise a alternativa que corretamente aponta um componente integrante da estrutura organizacional do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e que possui como competência, ou seja, um componente do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que tem como competência apoiar órgãos públicos na elaboração e na implementação de políticas, programas ou projetos para promover o controle populacional ético de cães e gatos. Sabe que componente é esse do Ministério do Meio Ambiente? Pessoal, o componente é o Departamento de Proteção, de Defesa e de Direitos Animais, tá? Departamento, não é comitê, ok? Não tem deveres e não é comissão. Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais. Vamos lá, sétima questão. Segundo o Ministério da Saúde, em aproximadamente 15% dos pacientes com leptospirose, ocorre a evolução para manifestações clínicas graves, que normalmente iniciam-se após a primeira semana de doença. Nas formas graves, a manifestação clássica da leptospirose é a síndrome de Weil, tá? Leptospirose grave ou leptospirose hemorrágica, tá? Muito conhecida como leptospirose hemorrágica. E ela pode apresentar nas formas graves uma manifestação clássica chamada de síndrome de Weil. Assinale a alternativa com a correta tríade dos sintomas que caracteriza essa síndrome. I-I-H. Não esquece essa sigla aqui, ó. I-I-H. Icterícia, insuficiência renal e hemorragias, principalmente hemorragias pulmonares, tá? Comumente, hemorragia pulmonar. Se eu estou dizendo que é icterícia, que é insuficiência renal, que são hemorragias, tá? Pode ser o item A, pode ser o item D, porque aqui tenho hepática, aqui eu tenho petequias. Errado. Então, só fiquei entre dois itens, concorda comigo? O item A tem icterícia, insuficiência renal e hemorragia, mais comumente a pulmonar. E no item D, icterícia, insuficiência renal e hemorragia, mais comumente cerebral. Não, é esse item aqui, item A de aprovados, é o gabarito da nossa questão. Vamos seguir, tem mais coisas aqui para nós fazermos. Oitava questão, olha essa. Assinale a alternativa com o correto tipo de animais peçonhentos que ocasiona os acidentes por lonomia oblíqua. Lonomia oblíqua, não esquece, vem de intoxicações causadas por lagartas. Lonomia, lagartas. L com L, tá bom? Lagartas
que podem ou não, tem lagartas que causam só aquela queimadura, parece que a sua pele está queimando, tá? Mas tem lagartas, tem lonômias que elas causam envenenamento grave e podem causar, inclusive, a morte, tá bom? Mas aqui, ó, lonomia, vamos lá, B de bola, lagartas, tá bom? Em alguns casos, existe a necessidade de utilização de um soro chamado de, no caso de acidentes, tá? Um soro chamado de soro antilonômico. Memoriza esse nome aí também, soro antilonômico. Fechado? Até que eu estava aparecendo aqui para vocês. Nona questão. Processo de territorialização do Sistema Único de Saúde, olha aí, ó, isso aqui tanto cai para a SES como cai para a CE, pessoal, não se iluda, SUS cai para os dois, saúde pública, epidemiologia cai para os dois, tá bom? Então isso aqui fácil poderia ser uma questão da prova de agente comunitário de saúde. Processo de territorialização do Sistema Único de Saúde pode ser compreendido em relação a 3 movimentos político-institucionais. Então, que movimentos são esses, né? Ele quer assinar a alternativa que corretamente apresenta esses 3 movimentos institucionais. Vamos lá. Para eu territorializar uma área, eu preciso primeiramente, fazer um processo de municipalização. Ter certeza que existe ali um processo de descentralização voltada para o município. E eu preciso pegar essa área do município e dividir em territórios sanitários chamado de distritos sanitários. E os distritos sanitários é um processo chamado de distritalização, tá? A partir da organização de ações e serviços de saúde nesse município, eu vou regionalizar. Cada distrito sanitário, ele passa a ser chamado aqui, por exemplo, no nosso município, de regionais. São processos de regionalização, tá? E municipalização de ações, onde o gestor, o secretário municipal, ele tem um poder muito importante nesse processo, tá bom? Depois do processo de regionalização, se faz um processo de organização das linhas de cuidado, das redes de atenção à saúde. Por isso que o gabarito da nona questão é o item D. Nós temos aqui, ó, municipalização, distritalização, municipalização, regionalização e municipalização, regionalização, redes de atenção, tá bom? Então, são esses 3 movimentos político-institucionais que acontecem, item D é o gabarito da nossa nona questão. 10ª questão diz o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde, também serviços privados, contratados ou conveniados que entregam o Sistema Único de Saúde, são definidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição. Pergunta da questão é a seguinte: assinale a alternativa que corretamente indica o princípio a que eles, as ações e os serviços obedecem. Então, ele quer saber o que eu tenho aqui de princípio do Sistema Único de Saúde. Ah, professora, mas ele não citou aqui a Lei 8.080. Tá, mas ele não perguntou também com base na Constituição. Ele quer simplesmente uma alternativa que eu tenho um princípio do SUS. O item A da 10ª questão diz assim, ó: conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, Estado, Distrito Federal e municípios na prestação de serviços de atenção à saúde da população, tá? O que eu tenho lá no artigo 7º da Lei 8.080? Conjugação de recursos materiais, financeiros, humanos da União, dos estados, Distrito Federal e municípios na prestação de atenção de serviços de saúde à população. Então, não tenho aqui uma palavrinha. Qual é, professora? Olhe para cá que você vai entender. Olha aqui o inciso 11º do artigo 7º, eu vou colocar aqui, ó. Artigo 7º, Lei 8.080, que regulamenta o SUS, tá? 8.080 de 1990, que regulamenta o Sistema Único de Saúde. E lá no artigo 7º, inciso 11, nós temos conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos
da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de atenção à saúde da população. Sabe qual foi a única palavra que ele mudou? Assistência para atenção. E aí, professora? Vamos nos outros? Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Não é de atenção, pessoal. É de assistência. Novamente mudando a mesma palavra. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Correto, isso aqui é um princípio do SUS. Integração em nível legislativo? Não, em nível executivo. Das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Então, se você observar em cada um dos itens, ele foi mudando uma palavra. Ah, professora, mas assistência e atenção não são praticamente sinônimos? São, mas ele mudou. Então, ele quer o literal, e o que eu tenho de literal é aqui no item C. Às vezes, você pensa que a questão de princípios e diretrizes do SUS é uma questão bem fácil, porque é algo que cai muito em prova dos profissionais da saúde, mas nem sempre, tá? Nem sempre. Pode se tornar bem difícil. A 11ª questão diz o seguinte, vamos lá. Olha só, o objetivo global geral da epidemiologia é estudar a ocorrência e a distribuição de eventos relacionados à saúde das populações, incluindo o estudo dos fatores determinantes e a aplicação desse conhecimento para controlar esses problemas de saúde. Nesse âmbito, assinale a alternativa que corretamente traz uma atividade que a epidemiologia visa, tá? É uma atividade que a epidemiologia visa. Descrever a distribuição e a amplitude dos problemas de saúde nas populações humanas, proporcionar dados essenciais para planejamento, se eu sei a incidência da dengue, se eu sei a incidência da difteria, se eu sei como é que está a prevalência da hipertensão, então eu tenho dados, informações para planejar, executar, avaliar ações de prevenção, de controle, tratamento de doenças, bem como para estabelecer prioridades? Sim, até porque lá no artigo 7º da Lei 8.080, isso é um princípio do SUS, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de metas, prioridades, alocação de recursos. Isso aí é um princípio do SUS. Então, por mais que eu tenha como um objetivo, como uma atuação da epidemiologia, descrever a distribuição e a amplitude dos problemas de saúde, eu tenho muito mais um objetivo muito maior, planejar ações, estabelecer metas, controlar doenças, que é o que está no item B. Identificar fatores entomológicos da gênese das enfermidades, fatores entomológicos ligados à biologia das coisas, à fisiologia de vetores de doenças. Errado. Sugerir a terapêutica adequada para cada tipo de patologia? Muito menos, tá? Então, o mais completo mesmo é o que nós temos no item P de bom dia. Vamos para mais uma? Olha essa daqui. Se ao iniciar uma discussão sobre análise de dados, é preciso considerar que o ser humano exposto e implicado por uma quantidade imensurável de diversidade inimaginável de fatores favoráveis, fatores adversos à vida, ou seja, vírus, bactérias, fungos, prions, todo tipo de fator que é favorável e também existem fatores desfavoráveis à vida, precisa ser capaz de estudar a situação dada para fazer boas escolhas. Então, ele precisa estudar a situação ao qual ele está posto, para assim planejar e fazer boas escolhas, né? Estabelecer metas e selecionar o que é bom e excluir o que há de mal para a sua sobrevivência. Desse modo, assinale a alternativa correta, com a correta denominação do ambiente descrito. Pessoal, se eu estou observando, tá? Uma determinada situação que ela se apresenta com diversos fatores favoráveis e desfavoráveis à vida e que essa situação irá me dar subsídios para escolher o que é bom e o que é mal para a minha saúde, que situação, que denominação é essa? Pessoal, isso é uma situação epidêmica.
é o perfil epidemiológico. É a epidemiologia, é a situação epidemiológica daquele ambiente, daquele local a qual eu vivo. Deu para entender, pessoal? Epidêmica não, gente, é epidemiológica, tá? É epidemiológica, não é epidêmica não. Epidêmica é de epidemia. Mas a situação é epidemiológica. Então, e tem D de dado, né? Epidêmica de epidemia não. Embananei aqui nas palavras, ó. É epidemiológico, tá bom? Situação epidemiológica. Aqui é uma descrição de situação epidemiológica. Beleza? 13ª. Na história natural da doença, admite-se que o conceito de saúde, com uma estruturação explicativa proporcionada pela tríade ecológica, assinale a alternativa com a correta composição de fatores dessa tríade ecológica. Entenda o seguinte: existe um processo saúde-doença muito estudado e que cai muito em prova, chamado de processo saúde-doença da história natural da doença de Livell e Clark. Esse processo saúde-doença, essa teoria, que na verdade hoje ela é comprovadíssima na prática, ela data lá da década de 70. E ela justifica, ela se embasa da seguinte forma: que o processo saúde e adoecimento, você está saudável e você se tornar doente, ele envolve uma tríade, chamada de tríade ecológica. Essa tríade ecológica, ela é formada pelo agente. Que agente? O vírus, o fungo, a bactéria, tá? O príon, o agente etiológico da doença. Ela é formada pelo suscetível. O que é o suscetível? Sou eu, dependendo da minha condição imunológica, dependendo do ambiente a qual eu estou posta. É você. Então, nós somos os suscetíveis. O tempo todo existem doenças nos circundando, agentes etiológicos nos circundando. E para fechar essa tríade ecológica, existe também o ambiente. Você há de concordar comigo. Se eu tenho muita água acumulada, se eu tenho no meu bairro muito criadouro de mosquito, consequentemente, eu tenho um ambiente muito mais propício para o adoecimento por arboviroses, por exemplo. Eu tenho um clima propício que está envolvido aí também no ambiente. Eu tenho uma probabilidade muito maior de desenvolver determinadas doenças apresentadas por aquela condição ambiental, aquele ambiente que eu vivo, do que pessoas que não estão expostas a essa condição. Certo ou errado? É por isso que o ambiente, ele faz parte dessa tríade ecológica. Então, se tem o agente etiológico, se existem suscetíveis, e se esse ambiente é propício a esse adoecimento, isso aqui tem uma probabilidade maior de resultar em doença. Então, pessoal, qual é o gabarito dessa questão? Que responde à tríade ecológica: o agente, suscetível, meio ambiente. Item A. Indivíduo, suscetível, meio ambiente? Não. Patógeno? Não, tá? Via também não. Item A, já aprovada. Resposta da nossa questão. Mais uma. Considerando a portaria de consolidação do Ministério da Saúde número 6, de 28 de setembro de 2017, com relação ao custeio, assinale a alternativa que corretamente aponta quantos componentes do bloco de atenção básica ele é constituído. Na verdade, o bloco de atenção básica hoje, ele não é chamado de bloco de atenção básica, mas sim de blocos de financiamento do Sistema Único de Saúde. Porque a atenção básica, ela é formada por um cofinanciamento federal. E esse cofinanciamento, ele tem 6 componentes. O mais correto aqui seria a banca perguntar como é financiado, quais são os blocos atuais de financiamento do Sistema Único de Saúde, ou quantos são eles, tá? É o bloco de custeio,
e o bloco, que é o que é chamado de bloco de manutenção e bloco de investimentos em ações e serviços de saúde, tá? Então, são dois blocos, gabarito, item A. Eu entraria, talvez, com um recurso nessa questão, mas estou só te mostrando que financiamento do Sistema Único de Saúde cai, e às vezes cai mais difícil do que prova de nível superior. Não é porque é uma prova de ACS, de ACE, que as questões todas vão ser fáceis, né? Visto que você já observou que tem muitas questões aí que são questões decorebas que você vai precisar estudar. Você vai precisar estudar, com toda certeza. Então, gabarito, item A, tá bom? E esquece aqueles 5 blocos de financiamento do Pacto pela Saúde. Aquilo ali não existe mais desde o Previne Brasil. E aí, onde é que eu vejo isso, professora? Na nossa aula lá dentro da preparação, tem uma aula completa de Política Nacional de Atenção Básica, super atualizada, com tudo que você precisa lá para estudar, para acertar qualquer questão, tá? Dentro da preparação tem. Mas eu não tenho como te dar uma aula sobre essa política, porque seria aí 2 horas só falando sobre ela. Assinale a alternativa que apresenta uma doença ou agravo que, segundo a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública em vigência, possui periodicidade de notificação semanal. Legal demais. Nós temos uma nova lista de 2025 que incluiu na lista de doenças de notificação compulsória a esporotricose humana. Então, a última atualização foi a inclusão da doença chamada de esporotricose humana na lista, e essa doença é de notificação semanal. Aí ele colocou aqui 4 doenças e ele quer saber qual delas é de notificação imediata. Semanal, tá bom? Então, vamos lá. A notificação, ela pode ser de 2 formas. Ela pode ser semanal, que ela vai ser realizada em até 7 dias após o aparecimento, seja caso suspeito ou confirmado, tá? E ela tem a imediata, que essa vai ser realizada até 24 horas do também surgimento do caso. Então, ele quer saber qual dessas aqui é semanal. O botulismo, pessoal, é uma doença de notificação compulsória imediata para 3 autoridades de saúde, ou seja, município, estado e Ministério da Saúde, tá? As dermatoses ocupacionais, vou te dar um bizu legal. Toda doença relacionada ao trabalho, vamos lá, acidente de trabalho, doença pulmonar relacionada ao trabalho, pneumoconioses, tá? Perda auditiva induzida por ruídos, ou seja, transtornos relacionados ao trabalho, induzidos relacionados ao ruído, dermatoses ocupacionais, cânceres relacionados ao trabalho, transtornos mentais relacionados ao trabalho, todos esses que estão na lista relacionados ao trabalho, exceto o acidente de trabalho, de uma forma geral, são de notificação compulsória semanal. Ah, professora, inclusive aquele acidente de trabalho com material biológico? Sim, aquele acidente de trabalho com material biológico é de notificação semanal. Tá bom, pessoal? Fechou aqui? Fechou. Então, dermatose ocupacional, semanal. Acidente por animal peçonhento, imediato. Difteria, imediato. Beleza? B de bolinha. Gabarito. Vive caindo, cai. Cai demais. Cai demais. Estude isso aqui se tiver no teu edital. Estude incansavelmente. Você vai cair. E a nossa última questão. Olha para cá. Assinale a alternativa que corretamente indica em qual grupo de classificação dos resíduos de serviço de saúde estão incluídos os resíduos que não apresentam risco biológico, nem químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente. E eles podem ser equiparados aos resíduos domiciliares. Pessoal, é o resíduo chamado de resíduo comum do grupo D, tá? E aí eu vou te mostrar aqui quais são os outros 3. O grupo A é o tipo de resíduo que tem risco biológico. Risco de exposição do trabalhador a agentes biológicos, a vírus, a fungos, a bactérias, tá? E, então, esse é o infectante. O B
é o que expõe o trabalhador a riscos relacionados a produtos químicos. Então, é o risco químico. Item C, ele expõe o trabalhador a risco de exposição a radiações ionizantes. Então, é radioativo. Ativo. E, por fim, o grupo D é o resíduo comum. E ainda tem mais um, grupo E, que é o pérfuro cortante, que também expõe a risco biológico, tá? Pérfuro cortante. Para a gente aprofundar mais, esse grupo A, ele é dividido em 5 subgrupos, que irão fazer uma reclassificação dentro dos resíduos infectantes. Quais são os resíduos do subgrupo A1, A2, A3, A4, A5? Beleza? Beleza, turma? Gostaram? Olha, turma, agora nós estamos finalizando a nossa live. Estamos finalizando mais uma aula gratuita. Gostaram? Gostaram? Curtiram aí vocês que estavam aí, que estão ao vivo e que vão assistir depois, né? Vocês que vão assistir depois também. Sejam muito bem-vindos ao curso MS. Se você quiser, tá? @profamichelesampaio é meu Instagram, e o Instagram do nosso curso está aqui no nosso material em todos os locais, YouTube, Instagram, Facebook. Nos acompanha aí, porque você fica antenado em tudo que acontece no mundo dos concursos na área da saúde, tá bom? Muito obrigada a vocês que estão aqui, muito obrigada a você. Se vai participar da nossa preparação, não perca tempo. Clique aqui na descrição desse vídeo, olha aí, a equipe está colocando no chat. Preparação já começou, já está a todo vapor, tem várias pessoas estudando conosco e agora nós vamos focar, né, ainda mais nas provas da Consulpan e nos concursos e nos processos seletivos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Tchau, tchau, até a próxima, tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal.